Cidadania na Berlinda. A desestabilização como palavra de ordem do cidadão. Hoje nós vamos comentar a entrevista de Flávio Dino ao programa Segunda Chamada da My News no dia 13 de julho de 2019, enquanto ele era governador do Maranhão. Sempre buscando entender aquilo que ouvimos, para quê, para quem, para onde vão as palavras. E para essa reflexão, nós trazemos a profunda filosofia da querida Ruth Rocha em sua historinha As Coisas que a Gente Fala. As coisas que a gente fala. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então, as palavras entram e saem pelo outro lado, sem fazer complicação. Mas às vezes, as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e mais voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Mas depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco, algumas enfeitam muito, algumas enfeitam tanto que as palavras, que engraçado, nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado. Por isso, quando falamos, temos de tomar muito cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado e até mesmo modificam o que era nosso recado. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, penduradas nos beirais. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentira ou verdade, ou sejam verdades meias, são sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Quem cala consente. Às vezes, importam mais que as coisas que a gente faz. Ruth Rocha, As Coisas que a Gente Fala, Rio de Janeiro, editora Rocco. Incoerente, comunista de iPhone. Todo regime comunista é ditadura brava. Na minha infância, como a creio de muitos de vocês, todos eram católicos, todos eram batizados. Porém, como eu bem escutava, de dia na missa, de noite no tambor. Então, independente do ser católico, as pessoas tinham suas crenças. Só que, legalmente, a única religião legal era a religião católica. Não existia o Estado laico. E até hoje, nós temos aí hoje a dominância da Igreja Católica é dividida com a Igreja Evangélica, com a religião evangélica, Mas eu quero falar para vocês, começar essa conversa sobre o Flávio Dino, chamando a atenção para os modelos, e porque as coisas mudam.
A sociedade muda, mesmo que lentamente, mas ela muda. Então existe a prática social e existe a legislação que nos orienta. Foi na Constituição de 1891, houve a separação religião-Estado, instaurando-se o Estado laico. Em 1934, a Constituição estabeleceu um modelo de cooperação entre Estado e religião católica, que dura até hoje. Além disso, na prática, as religiões judaico-cristãs seguem como supremacia em relação às outras religiões. Então, temos de um lado a prática social e de outro a legislação que a legitima ou não. E é a legislação que delimita a prática, ou seja, um cidadão que não reconhece, não respeita o Estado laico, querendo impor no espaço público sua orientação religiosa, está passível pela lei de sanções. Com essa linha de raciocínio lógico, vamos entender que pela Constituição de 1988, a ordem econômica brasileira assenta-se no sistema econômico capitalista, segundo o artigo 170, conforme nós vimos na parte 1. Qualquer iniciativa de mudança na ordem econômica é um ato inconstitucional, o que viola qualquer parte da Constituição Federal. A legislação ela é impositiva, fora dela é ato inconstitucional. Então, essa é uma introdução para a gente entender o porquê essa questão massiva, porque essa pressão na mídia e principalmente a propaganda tão disseminada, assim, religiosamente disseminada pelo ex-presidente sobre eu sou contra o comunismo, aqui não vai ter comunismo, fora os comunistas. Ora, ele como presidente deveria saber que era uma propaganda vazia, mas a maioria da população não conhece a sua legislação, então comprou a ideia, né? Primeiro, disseminar que o comunismo é coisa do diabo, que o comunismo come criancinha, que o comunismo é um regime ditatorial. Ora, nós tivemos países, ditaduras, em vários países de todas as formas e de todos os modelos. Essa entrevista que nós vamos comentar aqui do Flávio Dino mostra o quanto as pessoas precisam melhorar a sua análise, a sua interpretação, o seu entendimento dos modelos. E exatamente por conta de modelos é que nós temos até hoje de lutar contra a discriminação. Por exemplo, o modelo da heteronormatividade. Então, são os modelos, aí você poderia me dizer assim, não precisa ter modelo nenhum? Não, nós podemos ter parâmetros sim. Eu acho importante nós termos parâmetros. Acho importante, a sociologia trabalha com modelos, com tipos ideais, como parâmetros. Mas a sociedade, ela não é feita de modelos, ela não é homogênea. Exatamente aí está na sua perfeição. A sua perfeição está na diversidade que a caracteriza. Então, nós vermos jornalistas com tantos anos de experiência repetir de uma forma tão pouco inteligente essa propaganda do anticomunismo, realmente fez com que a entrevista ficasse pobre.
e, pelo contrário, mostrou Flávio Dino como uma liderança extremamente preparada, com conhecimento, com inteligência, com preparo reflexivo para lidar com a diversidade. É isso que nós vamos ver. Flávio Dino já começa dizendo que pensamento único é fascista. E diz: precisamos debater ideias. Andreasa pergunta se Dino é comunista. E, ao confirmar, ele diz: isso é incoerente. Dino responde: de jeito nenhum. Vá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Diz: Atos dos Apóstolos, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Marilis dispara: é comunista de iPhone? Flávio Dino responde: claro, a tecnologia não é para poucos, é para todos. Defendemos a comunhão, partilha, justiça social. Acreditamos na solidariedade. Diz ele que há projetos históricos com acertos e erros. Não há mais a dogmatização que havia no século XIX, porque a história muda. Nada é estanque. Lilian Whitfield pergunta: então você é contra a empresa privada? E o Dino: de jeito nenhum. E ela retruca: então não sei mais o que é comunismo. Trump, quando ele disse que a verdade é relativa, é isso? Comunista agora é fato alternativo. Flávio Dino: não, Lilian, as coisas vão mudando ao longo do tempo. Lilian: então o comunismo é a favor da empresa privada? Dino mais uma vez responde: a gente convive com o mercado, como a China, por exemplo. Lilian dispara: o judiciário é independente do comunismo? Dino: claro. Andreasa: o modelo chinês é a grande referência para o senhor? Flávio Dino mais uma vez tenta explicar: para mim não há modelos. O liberalismo, por exemplo, é uma conquista civilizacional. Lila interrompe: mas isso não existe em país comunista. Dino: não pode ter modelo, não pode negar tradições. Qual o papel do Estado? Regulação, justiça social, empresas privadas são importantes. Lilian: então seu comunismo é mais um socialismo democrático? Flávio Dino: o glossário pouco importa. Importa é o conteúdo das coisas. É como você vê a temática da liberdade e igualdade. A direita naturaliza a concentração de oportunidades e de riquezas na mão de poucos. Nós achamos que não. É preciso que todos tenham chance. Todos têm iPhone, todos tenham tecnologia. Nós somos orgulhosamente utópicos nesse sentido. Nós não naturalizamos a barbárie. Nós não aceitamos o trabalho infantil, o trabalho escravo, as pessoas dormindo nas ruas. Isso é ser de esquerda, independente se isso é comunismo, socialismo. Marilis: o nome comunismo não atrai rejeição das pessoas? Flávio Dino: pois é, Marilis, por conta da tradição da barbárie.
ditadura no Brasil. O nome comunismo é mais bonito que capitalismo. É ditadura do capital. Lilian, mais uma vez, não se conhece no mundo regime comunista que não seja ditadura. Marilis, será que não está na hora do senhor dar outro nome a isso que o senhor defende? Flávio Dino, o importante é o conteúdo, são conceitos impostos. Marilis insiste, comunismo virou um xingamento no Brasil. Flávio Dino ensina, nosso papel é mudar a realidade, a gente não pode se curvar à barbárie. Não é porque tem uma tropa de absurdos sendo dito na internet que você vai sair concordando. Você tem que ter pensamento autenticamente democrático e nisso você convive com direita e esquerda. Não é certo, Lilian, você dizer que é sempre ditadura. Pode ter sido. O conceito ditadura, nós tivemos vários países capitalistas, inclusive o Brasil, que viveram ditaduras. Andreasa e Lilian, os dois falaram, todo país comunista tem ditadura, e Lilian reforça a ditadura brava. Flávio Dino, nós podemos construir um caminho onde se possa conviver justiça social, princípios de solidariedade com democracia e política plena. Lilian, justiça social e comunismo são coisas completamente diferentes, até onde eu sei na literatura. E Flávio Dino responde, depende da literatura que você lê. Gente, aqui termina essa entrevista que você vai ver na íntegra. Não teve, cortada assim, ó, a última palavra que é dita foi por Flávio Dino, depende da literatura que você lê. Não teve despedida, não teve agradecimento, a entrevista acabou assim. Estranho, né? E aí o que a gente percebe foi o seguinte, um tremendo de cabo de força, forçado, né? Porque Flávio Dino esperava, creio eu, conversar, trocar ideias, debater ideias. Mas o que ele viu foi uma tentativa de criar ali uma armadilha. Você é comunista, né? Você come criancinha. Ficou feio, ficou muito feio. Agora, tirando isso, ele deu uma grande aula. Para quem sabe, a gente, de uma forma geral, né, aprenda um pouco mais o que são ideias, o que são modelos. Vou deixar também a minha parte 2 do Quem Tem Medo do Comunismo, né, onde realmente muito feliz eu fico, porque o que ele falou eu também já tinha falado, né, sobre modelos. Não existem modelos ideais, existem interpretações que lideranças fazem desses modelos. Aí é que mora o grande perigo, né? Afinal de contas, eu prefiro ficar com a comunhão de Flávio Dino do que ficar com o capital do capitalismo. Mas ressalvo que nós vivemos num sistema capitalista. Nesse sistema capitalista, eu posso vender minhas bolsinhas, eu posso negociar, eu posso abrir uma lojinha, eu posso ter a minha casa, o meu carro, eu posso ter minha propriedade. Isso são conquistas, assim como o voto, né? Agora, ter em mente ideias de bem-estar social, ter em mente que a política é para todos e ter em mente, por final, que o Mestre Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mais comunista que Jesus, gente, não tem.
Não é verdade? Eu fico por aqui. Eu espero que você reflita, analise, pesquise, para que a gente pare de reproduzir essa propaganda proposital, porque no final essa propaganda anticomunista ela só tem um objetivo: brecar o avanço dos partidos de esquerda. Só isso. Só isso. Pensa nisso. Cada ideia criada partiu de ideais de uma ou mais pessoas. Partiu da necessidade de respostas e de contraproposta ao que já estava colocado e que não atendia à sociedade. O liberalismo foi resposta ao absolutismo. O socialismo foi resposta ao liberalismo. O comunismo foi a busca de síntese do socialismo. Sendo elaboradas e aplicadas pelos seres humanos, o ideal foi envolvido no desejo de poder e domínio sobre outros. Talvez um dia a união dessas ideias finalmente traga a felicidade que todos almejam.